Bem-vindos a mais um episódio do podcast, portanto, para falarmos do Alentejo, para falarmos com os seus decisores, para falarmos com aqueles que de facto decidem, promovem e fazem ou não crescer e desenvolver este nosso território. E hoje falamos de Mourão, que é uma terra alentejana de silêncios largos, mas de futuro inquieto. Num território com menos de 3 ou sensivelmente com 3 mil habitantes, a liderança política mudou em 2021 com sangue novo. João Fortes, um jovem natural da terra, licenciado em turismo, e neste Alentejo, o que é que nós queremos? Queremos perceber o que é que o Dr. João Fortes já fez e o que ainda quer fazer. Muito obrigada por ter aceito este nosso convite. Obrigado, Augusta, e permite-me dizer-te, antes de mais, que estás de parabéns por aquilo que estás a montar com este novo projeto. Eu tive a ocasião de dizer, antes de iniciarmos a entrevista, que és uma força viva da natureza, que não te satisfazes com o pouco e estás a caminhar para conseguir realizar-te e concretizar os teus maiores anseios. Boa tarde a todos aqueles que irão acompanhar esta entrevista. João, quando é que surgiu esta vontade de ser autarca? Isto foi um processo de alguém que esteve atento à sua terra e às suas necessidades, ou foi um sonho de menino, como quando menino alguns querem ser bombeiros, outros médicos, portanto, houve sempre essa vontade de liderar os destinos da sua terra? Não de todo, e julgo que agora já tenho um pouco mais a maturidade de fundamentar o meu pensamento. Iniciei a minha vida cívica, associativa, com cerca de 16, 17 anos. Acho que o bichinho de participar hoje ativamente em projetos políticos vem disso mesmo, do associativismo juvenil, académico. Eu era um menino muito introvertido, curiosamente, muito tímido. Jamais pensariam os meus pais, ou talvez mesmo eu próprio, que pudesse vir a ser político ou um edil. Entretanto, fruto da universidade, claramente que percebi que tinha um conjunto de características, de algumas soft skills, que me permitiam atingir este desígnio. E também foi muito por arrasto da liderança empresarial de um projeto familiar em Mourão, a minha primeira experiência profissional autónoma, gerindo um turismo rural de família, e se bem te recordas nas entrevistas que tivemos no passado, que levaram à minha vitória em 2021, isso mesmo era noticiado e referenciado. Comecei a perceber que no meu pequeno mundo, na minha pequena bolha, na minha empresa, consegui resolver vários problemas. Não é que o meu pai os tivesse deixado, antes pelo contrário. Simplesmente tinha uma visão diferente da minha. E a minha visão, não utópica, porque se concretizou com a ampliação, com a internacionalização, com a segmentação, comecei a entender, porque já estava envolvido, como bem disseste, na Assembleia Municipal, e se eu for Presidente de Câmara e conseguir retirar Mourão daquilo que eu julgo ser um marasmo que viveu durante 28 anos, com algumas coisas bem conseguidas, é claro, mas com muitas outras por fazer. E fui sem expectativas, sem acreditar que iria vencer. Admito, digo isto aos eleitores, julgo que tinha uma concorrente forte, recandidata, e foi com a surpresa que naquela noite olhei para os resultados e senti da parte da população o reconhecimento, o carinho, o voto de confiança redobrado de que estava na hora de mudar qualquer coisa, e até agora sinto-me grato por isso, com momentos melhores, com momentos piores, mas sempre com disponibilidade para dar o melhor de mim todos os dias, e é isso que eu tenho feito. E que mudanças reais, enfim, já foram sentidas na vida das pessoas? Que mudança foi esta durante estes 3 anos e meio, mais ou menos, já foram sentidas na vida das pessoas, no dia-a-dia delas? Eu acho que fazendo um chavão global, e obviamente que alguém teria que ir ao terreno constatar, estas são as minhas palavras, sinto que hoje há novamente um sentimento de esperança e otimismo em relação a um concelho adormecido. Agora vou dizer porquê. Começámos, obviamente, um mandato a tentar entender com aquilo que nos deparávamos. É uma equipa que não tinha experiência autárquica, que nunca tinha liderado nenhum projeto deste tipo. Focámos numa primeira fase a mudar alguns aspectos de funcionamento internos. Começámos por tentar ter uma organização mais estratificada, fizemos várias alterações ao organigrama, com chefias intermédias, delegar responsabilidades, estar no terreno permanentemente com responsáveis. Olhámos também muito para a perspectiva financeira,
Hoje posso dizer à Augusta que temos reduzido o passivo desde o início do mandato em cerca de 2 milhões. De quanto era esse passivo? Quando entramos na Câmara, fomos honrando os compromissos já assumidos, passámos de um passivo de 5 milhões e 200 mil euros para sensivelmente 3 milhões de euros. Conseguimos uma redução extraordinária porque optei em colocar alguns meios libertos da autarquia. Foram 21, 22, foram particularmente bons anos a nível de receita de IMT. E não obstante existirem obras que estão a decorrer e que as irei referenciar, achava que era importante dar um sinal à população de que poderíamos antecipar estes empréstimos e fizemos amortizações antecipadas, tendo inclusive concluído 2 empréstimos que tínhamos da Caixa Geral de Depósitos, cerca de 200 mil euros. Era um sinal que eu queria dar à população. Temos trabalhado neste mandato sem nos socorrer de qualquer financiamento externo. Poderíamos fazê-lo, temos limite de endividamento para o fazer, mas eu quis dar essa mensagem à população de que conseguiria gerir a Câmara com os recursos que a mesma tinha. Mas voltando atrás, houve uma mudança interna, dou a título de exemplo, melhoria nas acessibilidades dos próprios edifícios, muitos não tinham sequer entradas para pessoas com mobilidade reduzida, no vestuário, no fardamento, nas casas de banho do estaleiro, nas viaturas, bem, houve um olhar muito atento ao equipamento e à forma como a autarquia se apresentava ao mundo lá fora. E isso para mim foi a primeira luta. Ato contínuo e em simultâneo foram surgindo os projetos. O mais desafiante, a meu ver, e continua a ser desafiante, foi ter assumido uma autarquia em que existiam 4 projetos que estavam parados. O Cineteatro Municipal, que em boa hora, no nosso mandato, conseguimos recuperar. Fizemos uma rescisão amigável com um empreiteiro que estava em Mourão desde 2016, sem concluir o projeto. Conseguimos realocar verbas de um outro projeto que nunca foi iniciado, ou foi iniciado, mas está neste momento em contestação, que era um projeto da ampliação da Biblioteca Municipal. Garantimos junto à CCDR a realocação das verbas não gastas neste projeto para terminar o Cineteatro, porque, como imagina a Augusta, em 2016, com a atualização de preços, hoje em dia a obra encareceu cerca de 200 mil euros. Concluímos esse projeto. Concluímos outro projeto que estava parado, com algumas irregularidades pelo meio, que foram reportadas ao Ministério Público, não é caso para fazer aprofundar isso, que foi o Cemitério da Luz, um projeto que é quase profano dizer isto. Não se compreende como é que numa aldeia nova se projeta um cemitério que passado 25 anos já não tem capacidade. O anterior executivo, verdade seja dita, iniciou esse processo, não o conduziu da melhor forma, felizmente também o concluímos, conduzimos e neste momento já a Junta tem o auto de entrega da obra, a recepção provisória da obra e já faz a gestão deste equipamento. Infelizmente, destes desafios, ainda há 2 que não conseguimos ultrapassar. Parcialmente, a biblioteca existe, era um edifício ainda dos projetos de Estado Novo, havia um projeto de ampliação, não conseguimos verbas para tal, pelo que neste momento estamos a fazer um arranjo paisagístico da envolvente e é o Passos do Conselho, que também não conseguimos ainda concluir. No entanto, demos muita importância à reabilitação e atualização dos equipamentos. E são vários os episódios que posso reportar. Reparação de edifícios que não eram utilizados para garantir sedes de funcionamento a associações locais, como no hóquei, como no futsal, como nos grupos corais. Garantia do funcionamento normal das piscinas, dos jardins, dos parques de recreio, das escolas. Bem, Mourão é pequeno, eu também vou fazer desta minha intervenção algo comedido, porque também não quero fazer um comparativo de como se estivesse a gerir Lisboa ou Porto. Mourão, para um autarca que é ativo e dinâmico, consegue com facilidade, in loco, perceber o que é que tem que fazer e o que é que tem que resolver. Desde que tenha depois, atrás, uma equipa que dê suporte. Estas coisas não se fazem sem uma equipa forte e dedicada. Eu, neste momento, apesar de existirem, obviamente, projetos que eu quero concretizar, vou já nomear 3 que estão em fase de projeto. É a reabilitação da estrada que liga Mourão-Granja, algo reivindicado há 20 anos. Neste momento já temos o projeto terminado, é uma obra que ascende a cerca de 400 mil euros. Julgo que conseguiremos lançar o concurso público agora ainda em abril. Temos um projeto que garantimos verbas do Pacto de Coesão, que é a reabilitação da antiga Sociedade Artística Moranense. Não sei se a Augusta a conheceu. É um edifício centenário, junto à Praça da República, cujo o teto ruiu. A Câmara, num processo sensível e que exigiu rapidez de resposta, conseguiu, através de uma subrogação da dívida, assumir a posição de devedor desta sociedade artística, anular o leilão que já estava praticamente público e ficar com este edifício para si. A escritura está agendada para maio. Vamos também recuperar este edifício. E depois o outro grande projeto que quero
que ainda se lancem as bases para o mesmo, é uma via pedonal de acesso de Mourão à praia. Não obstante, destacaria entre os projetos que estão a decorrer um singular, importante pelas suas características e eventualmente capaz de catapultar o Mourão para o rol de municípios atrativos a nível de projetos familiares, que é a creche. Creche que era inexistente, desde o poder local, antes do poder local, não há resposta privada. Esta foi uma obra lançada em tempo recorde, desde quando assumimos a Câmara, fizemos o projeto, lançámos uma candidatura ao PRR, aprovada. Entre retificações de projeto e algumas reivindicações, conseguimos também uma majoração de apoio, não obstante, infelizmente, fica aquém daquilo que se esperava, ou seja, os 100%, na realidade são 50%. A obra tem um custo estimado de 1 milhão de euros, com participação são cerca de 520 mil euros. Mas como calculará a Augusta, que acompanha os concelhos do Alentejo Central, e não só, há muito tempo, esta é, eventualmente, a forma que teremos de aliciar jovens famílias, não só Até a fixarem-se... era o único concelho que não tinha uma creche. Era o único concelho que não tinha uma creche. E essa a mim dá-me um gozo tremendo, entre outras obras que estão a acontecer. Na área da educação, a requalificação da Escola de Mourão também foi uma prioridade. Curiosamente vai ser hoje um vídeo recapitulativo daquilo que tem sido feito nas escolas. A descentralização foi, de facto, uma oportunidade para estreitar laços com os agrupamentos. Os agrupamentos já dependiam em muito das câmaras. No caso de Mourão, já existia a transferência de funcionários desde 2009. Noutras câmaras aconteceu agora com o diploma setorial. No caso de Mourão, permitiu-nos claramente ter conversações praticamente semanais e, através também da dirigente intermédia que tem a tutela da educação, estamos toda a hora a fazer pequenas reparações, mas que são muito úteis à comunidade escolar. Dou-lhe como, por exemplo, no primeiro ciclo, modificámos, reabilitámos ou substituímos todas as unidades de climatização de ar-condicionado, já obsoletas. Substituímos também a iluminação lá existente, ainda aquela tecnologia halogéneo, por tecnologia LED, a pintura dos edifícios, a carpintaria, os ecrãs digitais interativos para os alunos, ainda não tinham aqueles de primeira geração, uma cobertura de ligação ao primeiro ciclo, ao segundo ou terceiro ciclo. Vamos agora também a garantir no primeiro ciclo de todas as escolas, na Luz já conseguimos no espaço de jogos e de recreio, colocar também um pavimento de relva sintética para os meninos poderem desfrutar porque tinham terra batida. Vamos colocar pavimento desportivo no primeiro ciclo de Granja e de Mourão. Portanto, na educação, além destes equipamentos, destas manutenções, assegurámos outra vertente que eu hoje considero tão ou mais importante, que foi a capacitação dos nossos jovens através de um projeto de nutrição comunitária, que se chama Lancheiras Saudáveis, através também de uma psicóloga que faz algumas sessões, das nossas AECs, com o teatro e com a música, e no futuro também de alguma literacia financeira e literacia emocional. Portanto, temos atuado em todas as frentes. Portanto, têm sido 3 anos e meio de mandato muito focados, acima de tudo, no bem-estar das pessoas. Nestas requalificações em quaisquer das áreas, quer nomeadamente na educação, já vamos à parte da saúde. Portanto, tem sido o principal objetivo do João, é tentar que as pessoas vivessem, se sintam bem, e também é o principal objetivo de uma autarca. Claro. No entanto, o Mourão, de facto, apesar, como falávamos, de não estar a gerir uma Câmara como Lisboa ou o Porto, mas isto é quase como aquelas pessoas que vão comer o coelho a uma tasca muito pequenina, mas que fazem quilómetros, de facto, para lá ir comer essa iguaria. O que significa que Mourão também pode ser uma referência, ainda que um concelho com 3 mil habitantes pode ser uma referência. E tem esse potencial de uma vez que está junto àquilo que hoje, a nível do turismo, também é a estrela da companhia, como se costuma dizer, que é a Alqueva. Portanto, houve projetos já pensados, ou pelo menos para Mourão, relativamente a este aproveitamento. Como é que estamos, como é que Mourão pode vir a aproveitar, portanto, este potencial? Corroboro aquilo que disse. Nós tentámos desde o início que existisse uma diferenciação clara, até atendendo à especificidade de Mourão no projeto de desígnio nacional que foi a Alqueva. E tentámos alavancá-lo registando a marca Capital de Alqueva. Mourão, exato. Capital Alqueva. Acho que foi uma marca importante, foi uma cifra importante. Talvez alguns colegas autarcas no espaço circundante tenham ficado magoados, e partilhei isso com eles, mas foi uma forma de nos posicionarmos como aqueles que queriam uma justa reposição histórica daquilo que perderam. Perdemos área territorial,
de forma considerável, agora só já temos 278 km quadrados, tínhamos mais umas dezenas de quilómetros e também sofremos um realojamento de uma população para uma nova aldeia. Como bem disse, Mourão tem um conjunto de características muito próprias que podem ser exploradas a nível turístico, muito ligadas ao turismo gastronómico, turismo cultural, turismo náutico, desporto de natureza, observação de aves, observação astronómica. Esta nova tendência, diria que foi sendo descoberta de forma mais proeminente com a pandemia Covid, com uma espécie de êxodo cosmopolita para os ambientes rurais, na tentativa de encontrarem ar fresco, em sítios onde não havia tanta densidade populacional. É daí que cresce muito também o fenómeno do turismo rural, foram surgindo novos projetos de pequena, média dimensão. Portanto, os ingredientes estão todos em Mourão para que possa ser um destino de referência. Sabendo que queremos ser um destino de referência, tentámos, ainda assim, internamente melhorar alguns aspectos de comunicação do turismo. Criámos um portal dedicado ao nosso turismo, com gastronomia, com os restaurantes. Criámos uma app de visitação turística, também de realidade amplificada, 360. Tivemos uma parceria fundamental numa nova concessão do bar de praia e do areal da praia, com um promotor que tem trazido imensas novidades ao concelho, como, para já, aquele que é o único parque insuflável aquático em Alqueva, tanto daquilo que eu tenho conhecimento, e que este ano vai crescer. Este promotor também vai, este ano, já garantir passeios de barco a saírem de Mourão, e só acontecia ali próximo em Monsaraz. Temos também tido aliados a restauração, como sabe, e a Adega Velha é disso referência. Talvez ainda antes de Mourão ser hoje um polo de atração turístico de visitantes, já a Adega Velha trabalhava como um grande embaixador desse fenómeno. Trabalhámos também num novo mapa turístico, recolocámos o posto do turismo na Praça Central, na Praça da República, porque estava bastante afastado do centro da vila. Conseguimos também parceria, por exemplo, com a paróquia, abrir um novo espólio do Museu de Arte Sacra. Portanto, na componente turística, temos trabalhado, entre outras iniciativas, como o Congresso das Migas, a Nossa Senhora das Candeias, o Mês das Açordas, temos tentado criar um roteiro que envolva todas estas variáveis que eu lhe referi, que são elementos de atração do turista ao território. Ainda nos deparamos com uma dificuldade no setor empresarial, que é ter recursos humanos especializados. Tentámos, numa fase inicial, junto com a Aresp, promover algumas ações de formação junto destes empresários, dos seus colaboradores. A receptividade não foi a que gostaríamos. Ainda há algumas carências a nível de protocolo, de atendimento, de línguas. É um caminho que se faz, mas temos mesmo que o fazer. E era aqui que, se calhar, a Augusta queria chegar. Porque temos vários projetos de índole privada que estão em carteira, uns para a aprovação de licenciamento de obra, outros já foram aprovados. Vou-lhe destacar a Herdade das Ferrarias, um projeto de plano de pormenor com a Alqueva, que nunca se concretizou. Neste momento estarei terça-feira com o promotor para a entrega da revisão do plano de pormenor, o qual quis revê-lo. Temos um promotor que quer concretizar e edificar um turismo rural de Granja. Estive na semana com este promotor, tem todo o projeto já pronto. Temos, infelizmente, a Herdade dos Mercadores, que não conseguimos sair, que é aquela entrada de Mourão, do lado esquerdo, que ainda se avançou com a construção. Apesar de ter sido adquirido por um promotor privado, não se tem desenrolado da forma como nós gostaríamos. Portanto, aquilo que eu hoje constato e observo em primeira mão, e não o podemos descurar na nossa estratégia de dinamização económica, é o portento que o turismo tem. E do turismo não falo só de alojamento, falo de todos os serviços associados ao mesmo, como os restaurantes, como as lojas de souvenirs. Mourão cresceu nestes 3 anos 6% na consolidação de novas empresas. A taxa de desemprego também tem diminuído, é maior do que a taxa de emprego nacional, infelizmente é, e também temos mais beneficiários de prestações sociais. Na sua opinião? Diga. Qual é a razão, João, de essa taxa de desemprego estar a subir? Deve-se ainda à falta de oportunidades de emprego no próprio concelho e também, eventualmente, ao facto de algumas oportunidades de emprego que hoje surgem exigirem alguma requalificação de alguns setores etários, já não estão preparados para conseguir dar essa resposta. Mas estes projetos turísticos presumo que o valor acrescentado bruto da economia moranense possa cada vez estar mais alocado a esta questão do turismo, até já superando
o setor primário que estava normalmente associado à agricultura, ainda que esta represente também uma fatia importante. É um território em transformação, há muito por fazer. Eu gosto sempre de trabalhar numa lógica ancorada com o espírito empresarial e iniciativa privada. Acho que o temos conseguido fazer. Inclusive, estamos a acabar um investimento na Praça República com a colocação de um quiosque adquirido pelo município, para ter outro espaço de ócio, de lazer, de recreio, que será concessionado. Portanto, Mourão recomenda-se, Augusta. Acho que está vivo e recomenda-se. Muito bem, ainda aqui próximos de Alqueva, ou seja, Mourão próximo de Alqueva, a questão da agricultura. Portanto, o perímetro de rega, como é que esse processo chegou a ficar resolvido, porque teria sido daqueles que estavam, pelo menos, pensados dos últimos a ser concretizado. Como é que está o processo? Lamentavelmente, agora parado, não é? Com esta ausência de governação. Este é um tema que me é caro. Muitas vezes falo com os agricultores, entendo a frustração deles. Há anos e anos que ouvem esta promessa adiada. Eu vou tentar ser o mais factual possível. Ainda era deputado municipal, já se falava sobre isto, já se falava antes. Desde que assumi responsabilidades governativas no Conselho de Mourão, tentei, com o máximo de racionalidade, perceber porque é que isto não avança. Já não vale a pena agora a desfaçatez de acusar quem esteve na altura, há 25 anos atrás, e que neste projeto de negociação não exigiu obrigatoriamente que tivéssemos um determinado conjunto de contrapartidas. Existiram algumas, de facto. Eu acho que ficaram muito aquém do que aquilo que Mourão merecia em várias linhas. Mas não vou perder tempo com essas considerações. Iniciei a abordagem com a EDIA, a qual foi perentória. Não está previsto qualquer tipo de investimento no alargamento do perímetro de rega de Mourão, nem de Granja. Eu não fiquei satisfeito, reuni com o Ministério da Agricultura, já com o Sr. Ministro José Manuel Fernandes, ao qual voltou a exigir uma resposta à EDIA, e a EDIA também com esta leveza disse não há previsão de qualquer tipo de investimento. Recordo-me bem, ainda na altura do governo de António Costa, antes da sua queda, que fizemos um trabalho ainda junto da deputada de então, a doutora Sónia Ramos, e também o próprio Partido Socialista falou sobre o tema, a meu ver, com algum oportunismo. Porque foi na mesma altura. Falou, mas... de Reguengos de Monsaraz, por exemplo. Mas acho que de Reguengos de Monsaraz, penso que ficou avançou, concretizou, mas Mourão... mas digo isto, eu não estou a querer atacar partidariamente ninguém, mas não. A verdade é que houve um oportunismo porque se falou só naquela altura em que o PSD tentou falar do assunto. Eu quero é ver o assunto resolvido. Quem é que o resolve, a mim pouco me interessa, na verdade. Entretanto, nesta conversa com o Sr. Ministro, o que ficámos combinados de fazer era entender, nós já tínhamos esse levantamento feito, porque temos neste momento um conjunto de empresários que estão a adquirir várias parcelas de terreno já na freguesia de Mourão, muito próximo da Luz. E o que é que eles querem? Querem parcelar para garantir ali um ganho de escala e, obviamente, que entende perfeitamente que eles queiram maximizar a produção e a cultura com o alargamento do perímetro de rega. Aquilo que nós até exigimos não era façam independentemente do valor. Não, nós só queríamos era um estudo de viabilidade económico-financeira, porque temos a certeza, até agora, deixando a Granja ligeiramente aqui à parte, porque de facto o investimento seria bem superior e há muitos pequenos proprietários de terras, ainda não houve este trabalho de um investidor começar a adquirir. Queríamos, numa fase inicial, que fosse a freguesia de Mourão, de forma faseada. Até agora posso dizer que estou com as expectativas defraudadas, porque não houve ainda uma resposta concreta. Por parte da EDIA, a falta de intenção de investimento, e da parte do Governo também o admito, por incapacidade aparente de pressionar, porque a EDIA ainda assim, apesar de ser uma empresa privada, pública ou privada, deve obediência à tutela, parece que há falta de vontade de resolver o assunto. Quando nós aquilo que queríamos única e exclusivamente para já era quanto é que custa e se existir este emparcelamento desta área de X hectares, quanto é que isso vai custar? E estamos neste estudo não está feito. E não acho não que deva ser. Eu acho que não deva ser o município fazer um estudo dessas características, não é? Porque isso era abrir um precedente, mas olha, qualquer dia, como o POAP, não sei se sabe, como o POAP, a revisão do POAP, que é desejada há muito pelos autarcas que estão ali no perímetro da Albufeira da Alqueva, queriam muito esta revisão. Em 2017 há uma portaria que garante que a revisão é feita em 90 dias, nunca foi feita. Neste momento está em cima da mesa a APA com participar metade e os municípios com participarem entre metade. Mas, olha, é o que é. João, a questão da estratégia local de habitação, como é que nós estamos em Mourão? Como é que este processo está? Portanto, falamos do primeiro direito. Sim. Neste momento, aquilo que lhe posso dizer foi concretizámos a estratégia, era um processo que vinha de trás, aprovámos-la como condição sine qua non
para podermos, obviamente, submeter a candidatura ao primeiro direito. Optámos por não submeter nenhuma candidatura ao PRR, ao abrigo do primeiro direito, atendendo ao programa que lançámos de 5 fogos habitacionais para a população moranense. Entendemos que as famílias que concorreram, na sua maior parte dos casos, eram famílias de agregado precário, neste caso representadas pela etnia cigana, como se sabe, já há muito tempo que habitam numa área de gênese ilegal em Mourão, sem qualquer tipo de ordenamento do território. Nós temos feito várias ações de fiscalização, de prevenção, tentando impedir a proliferação deste bairro de Lata, que não sei como é que surge em Mourão, mas o que é certo é que lá está. Garantimos a 5 famílias de moranenses a atribuição de habitações a custos controlados, com a devida requalificação desses mesmos fogos. 3 que estavam por reparar há anos na mão do município, entregues em 2015 pelo Instituto de Gestão e Segurança Social. Uma casa que era a casa de função da médica, mas como a médica está de baixa, Augusta, decidimos que era mais oportuno entregá-la a uma família e outra habitação. Em relação à questão da etnia cigana, estamos a estudar qual é que é a melhor solução. Mas não teria sido uma solução esta questão do PRR para a primeira habitação? Visto também, estamos com o IRU, portanto, o protocolo de financiamento, e o PRR, eu não preocuparia. estamos a falar de um financiamento a 100%, não foi uma falta de oportunidade. Na realidade não é 100%. Esse é um mito que circula por aí. Eu tenho que dizer que não é 100%, eu vou-lhe dar um exemplo. Nós colocámos um elevador na escola, custou 17 mil euros, o financiamento do PRR são 6 mil euros. Não, para esta questão da habitação do primeiro direito, falo em relação a ela. Nunca é 100% por uma questão. Isto importa referir, é mesmo importante, e porque isto implica a gestão do autarca. Há 2 questões. Uma, não é 100% porque o município tem que assumir sempre as infraestruturas de acesso, o loteamento, a água, o abastecimento. Isso normalmente significa numa obra 20% a 30%. E depois, em segundo lugar, o facto de a candidatura do PRR, primeiro direito, ter cessado, não significa que o município não possa, como fez, continuar a ter financiamento do IRU, não, se calhar, num regime tão majorado ou bonificado, mas ainda assim teremos financiamento. Quando o município achar que é oportuno, quando tiver este estudo concluído, quando achar qual é a melhor solução de realocação destas famílias, e a nossa equipa da Ação Social está permanentemente a atualizar o cadastro, inclusive criamos um regulamento de melhorias habitacionais para que nas situações de maior fragilidade possamos colmatar uma falha aqui ou ali. É uma situação que não foi uma situação que nós criámos, e eu tenho que o dizer claramente. Eu tenho a certeza que se eu estivesse na Câmara de Mourão, jamais permitiria a proliferação de mais de 30 habitações de Lata. Porque num concelho que se quer competitivo, atrativo, isso não pode acontecer. Eu talvez já tenha visitado países africanos com melhores condições, admito. Mas neste momento a estratégia da autarquia é garantir um projeto de realojamento destas pessoas em condições condignas, mas que seja com a garantia da sustentabilidade financeira da edilidade. E tendo em conta o conjunto de projetos que estão agora a avançar. Não havia essa possibilidade. Também o facto de estar a ser estudado pela equipa técnica. A melhor forma disso concretizar, diria, tudo a seu tempo. Temos é que ter calma. Relativamente, e agora esta nossa conversa levou-me aqui a pensar na questão da segurança. A questão da segurança também neste mandato tem sido uma preocupação, sim. E foi uma preocupação. Não sei se já estão instalados, portanto, o sistema de videovigilância, mas pelo menos aprovado está a falar. Mas não é da nossa parte. Um bocadinho, vamos Sim, esse esse também foi um tema que inquieta a vida social do município e que, apesar do alarmismo por vezes excessivo que se faz da situação, eu entendo perfeitamente aquilo que as pessoas pensam lá em casa, que é, eu quero me sentir confortável, ainda para mais, estamos a falar de um meio que esteve sempre habituado, durante muitos anos, a dormir com as casas de porta aberta, com o postigo aberto, com os carros abertos, com a chave na ignição do carro. Eu já disse isto várias vezes a muita gente, independentemente de Mourão, o Alentejo já não é o mesmo. Hoje, a facilidade de circulação de pessoas, as fronteiras abertas, faz com que tenhamos de ter todos mais precaução. No caso concreto de Mourão, a nível de registro de criminalidade, aquilo que tínhamos a nível de estatística, eu fiz questão de que fosse constituído formalmente o Conselho Municipal de Segurança, que não estava constituído. Fiz questão de solicitar permanentemente à GNR, uma vez por ano, que dessem nota, não só à Câmara, mas também à Assembleia Municipal, aos deputados, porque às vezes há a mania de se fazer política de tudo e mais alguma coisa. E era importante também eles terem os dados à sua frente para poderem analisar. Constatamos que não há, felizmente, criminalidade violenta em Mourão. A criminalidade em 2024, que são os dados que agora são reportados, diminuiu face a 2023.
queremos acreditar que isso foi também fruto desta força de vontade de mudar alguma coisa. A maior criminalidade dizia respeito a alguns furtos de materiais ferrosos, inclusive muitos nas instalações municipais, o que diminuiu consideravelmente desde que reforçámos com conjuntos de videovigilância internos, mas esses não carecem da autorização da CNPD. E também temos alguns relatos de violência doméstica, infelizmente ainda mais do que deveria acontecer, e danos contra o património. No entanto, o que acontece em Mourão, a meu ver, é esta percepção de insegurança que por vezes não tem respaldo nos indicadores estatísticos, mas é uma sensação de mal-estar, muitas vezes gerada por alguma intolerância cultural existente. Eu admito, gosto de falar preto no branco e dizer as coisas como são. Sinto que hoje temos uma geração jovem mais apta a entender a multiculturalidade, o quão holístico é tudo aquilo que os afeta, mas também temos outra faixa etária representada pela população mais velha que por vezes se sente insegura. Houve uma semana, 2 semanas dramáticas, com muitos furtos, com muitas tentativas de intrusão. Eu quase que diria, parece que foi encomendado, porque aquilo foi ali perto de umas eleições. Acho que falámos Olha, na altura sobre o assunto. Eu já não sei se foi perto de umas eleições legislativas ou europeias, mas eu até cheguei a uma altura que pensei, isto, até já à porta da GNR há assaltos, pensei que fosse mesmo encomendado ou que fosse alguém que não quisesse saber. E também a necessidade, portanto, deste sistema de videovigilância. Sim, eu queria só concluir dizendo que o município, o que é que o município garantiu a nível de segurança que não parece de menor importância. Garantimos este trabalho permanente com a GNR com vista à implementação da videovigilância. Neste momento está dependente da GNR fazer a força de Estado maior para que a Comissão Nacional de Proteção de Dados possa opinar, espero eu, favoravelmente. Posso-vos dizer que a estimativa orçamental até é mais razoável do que eu pensava, porque conseguimos apoiar-nos em grande parte das infraestruturas elétricas e de internet já existentes nos edifícios públicos do Conselho. Portanto, estamos a falar de um investimento de cerca de 74 mil euros. Portanto, não é tão significativo quanto isso. Temos apoiado a GNR em toda A questão da videovigilância, deixe-me só aqui, Sim, sim. João, tem sido uma questão que tem sido, como é que eu hei de Amor-ódio? fazer aqui? Sim. Amor-ódio. Porque realmente, se por um lado as pessoas se podem sentir mais seguras, mas também se podem sentir mais expostas, não é? Sim, deixa-me só... Isso tem sido sempre um tema... E sabe que eu gosto muito de George Orwell, gosto muito de 1984, gosto muito de ler esta bibliografia e hoje até parece que vivemos num estado mais totalitário do que imaginamos, apesar de sermos uma democracia. O que é certo é que cada vez há mais cidades em Portugal que são vigiadas com videovigilância. Tive a oportunidade de antes de lançar este procedimento, falar com alguns autarcas que passaram por essa situação. Percebi que muitos foram pressionados pelo setor comercial das suas cidades, nas suas baixas, nas suas zonas mais nobres. Falei recentemente com um colega, ainda esta semana o colega de Faro, que também fez um investimento de cerca de $500 000, e é incrível, acreditando obviamente nas palavras dele, pessoa de boa fé, disse-me que é incrível a quantidade de delitos que são antecipados com recurso à videovigilância pela PSP, neste caso é a PSP que ali faz a monitorização, em Mourão será a GNR, e também algum meio de prova. Portanto, é incrível e tem resultado. Eu entendo aquilo que diz. O ideal era vivermos num mundo onde a convenção social permitisse que todos nós nos adequássemos a regras do bom comportamento. Mas há sempre uma ovelha negra na sala e é importante estarmos precavidos e prevenidos para que nada de mal, que a minha liberdade não interfira na sua liberdade, mesmo que eu não tenha os mesmos princípios que a Augusta. Mas deixe-me só voltar atrás, porque parece importante dizer que trabalhamos permanentemente com a GNR, fazendo com que o nosso apoio, em teoria, se refletisse num estado de alma, que lhes dissesse, estamos aqui, estamos convosco, digam-nos o que precisam. Fizemos obras de modernização no equipamento da GNR, que não é do município, como calcula. Adquirimos uma viatura tipo SUV, que certamente muita falta tem feito, porque o parque automóvel está muito velho também na GNR e as viaturas novas que vieram para o Estado, infelizmente, parece que não foram colocadas nestes ambientes mais pequenos. Depois daquele alarmismo todo, decidimos colocar um funcionário, um assistente operacional, durante o período noturno, a circundar a vila, a zelar pelas nossas instalações próprias, além de termos reforçado. E parece-me que tudo isto, em conjunto, fez com que diminuíssemos entre 20% a 25% os registros de criminalidade, de 23 para 24, que foi o reforço constante de iluminação pública, através da E-Redes, pagando, obviamente, a parte da comparticipação à mesma, em zonas muito escuras, ouvindo as pessoas, resultou,
E também a videovigilância nos equipamentos internos resultou, posso dizer, as piscinas cobertas e descobertas eram praticamente noite sim, noite não, alvo de vandalismo, e desde que este sistema entrou em vigor nunca mais aconteceu nada. É incrível, mas nunca mais aconteceu nada. É um bom exemplo também para quem nos está a ouvir, até quiçá outros autarcas que tenham este tipo de problema. E aqui vamos falar de ação social, onde o verão também tem sido referenciado pelas melhores práticas, até a nível nacional. Juntamos a saúde, que andou aqui um bocado de mão dada, Sim, não é verdade? sem dúvida. E então, na questão do apoio social, também falamos e voltamos que é um concelho envelhecido, quase com todos no Alentejo, mas quanto mais interior e mais envelhecidos, mais se percebe esta realidade. De qualquer das formas, a questão da saúde, a questão da colocação de médicos, nomeadamente os médicos de família, é uma problemática. Nós sabemos que os concursos são lançados e ficam muitas vezes desertos ou quase. É difícil de captar, portanto, médicos para estas zonas mais do interior. Como é que está Mourão? Também recomenda-se. Não, infelizmente nem tudo é perfeito. Eu acho que hoje em dia o tema da saúde é daqueles que mais toca a cada um de nós. E é por isso mesmo que quando abrimos os noticiários entendemos que agora até no período pré-eleitoral é o setor que é mais apontado. E eu sinto hoje na pele das pessoas em Mourão isso mesmo. Em Mourão o estado de arte neste momento é o seguinte: não temos nenhum médico de família colocado no quadro, apesar da abertura de concursos e de vagas. Na realidade temos uma médica que infelizmente por várias vicissitudes não conseguiu garantir ali a sua permanência, estando de baixa, mas isso são coisas da vida pessoal de cada um. Temos uma médica que já foi médica de família da MGF em Mourão, uma médica, eu julgo que ela até é de nacionalidade espanhola, e que, através de prestação de serviços com a ULS, está a garantir 5 dias por semana o atendimento à população. Há uma identificação entre esta médica e a população, o que é ótimo. Infelizmente, havendo apenas uma médica numa lista de utentes de cerca de 1.800 utentes, é impossível a deslocação até às freguesias, até às extensões de saúde, citas em cada uma das freguesias de Mourão, neste caso Luz e Granja. Como é que o município, ainda que não tenha responsabilidade direta nesta matéria, tentou inverter este declínio do apoio médico? Porque longe já vão aqueles tempos, que a Augusta talvez recorde, eu recordo-me, porque estive ainda com este doutor há 3 dias, para ele me passar um atestado, por causa da Federação de Ciclismo. Já longe vão aqueles tempos daqueles médicos que eram formados, passaram a vida toda no concelho, talvez ainda exista um ou outro caso, ficaram lá, compraram casa e atenderam durante muitos anos. E isso, infelizmente, hoje já não é uma realidade. Mas dá-lhe nota do que é que, além das nossas competências materiais e atribuições, fizemos. Algo que me parece ser reproduzido por muitos outros municípios. Temos também Reguengos que o fez, ainda que isto seja, a meu ver, e tem sido discutido, altamente perverso. Eu sei que para quem está em casa o importante é ter atendimento a nível de saúde, mas estamos a entrar numa senda em que os municípios qualquer dia estão-se a substituir ao Estado Central num domínio tão importante como a saúde. E o CNS é um pilar consagrado depois do 25 de Abril, ainda que as suas falhas de gestão não tenham permitido nos últimos anos ser uma referência clara. Se bem com a transferência de competências ficaram, portanto, equipamento, com o equipamento, ponto. Mas muitas vezes as pessoas pensam que ainda não sabem de que, de facto, os autarcas não têm qualquer responsabilidade nesta questão de técnicos de saúde, quer de enfermagem. Mas eu acho que aqui temos feito um caminho interessante e deixe-me compartilhar consigo. Numa primeira fase decidimos ficar de consciência tranquila aprovando um regulamento de apoio à fixação de médicos no concelho, garantindo uma casa de função. Agora não está atribuída porque a médica prefere viver em Espanha, faz a viagem todos os dias, mas temos essa oportunidade. Um médico quer ir para Mourão, tem casa, seja da autarquia, seja alugada. Garantimos ainda, não precisa de ser médico colocado no quadro, uma bolsa pecuniária de apoio ao transporte. Isto como forma de incentivo à fixação de médicos. O perverso aqui que eu falava é que, sabendo que há municípios que têm mais capacidade financeira, podem oferecer um pacote de regalias mais atrativo a um conjunto de médicos. E entramos aqui num rol de competitividade, às vezes impossível, do município como Mourão concorrer. A nível da saúde, Augusto, é mesmo importante, tenho que o dizer, achando que teríamos que ainda assim
fazer jus àquilo que eram as reivindicações da população. Com os serviços partilhados do Ministério da Saúde, iniciámos a criação dos balcões CNS 24. Eles estão em Granja, estão na Luz. A ARS, então, o ELS agora mantém uma prestação de serviços com uma médica aposentada que dá a garantia de teleconsulta em cada uma destas freguesias, faz renovação de receituário, faz leitura de análises. As freguesias têm sido uns parceiros fundamentais, porque sem as assistentes técnicas das juntas era impossível esta ligação entre os mais séniores através das videochamadas. Isto tem melhorado muito, ainda assim, o nosso sistema de saúde. Reforçámos, inclusive, no centro de saúde, através de recursos próprios, a complementaridade dos subsetores da saúde através de uma nutricionista, também, além da escola, dá apoio à comunidade, a uma psicóloga, a uma terapeuta da fala, e queremos no futuro ter um apoio domiciliário ligado à equipa da ação social que falava, para vigiar e acompanhar casos mais problemáticos. Para terminar, dar nota que lançámos há cerca de 2 meses um regulamento ambicioso, uma iniciativa ambiciosa, chama-se Mourão com Mais Saúde, é um seguro municipal de saúde, gratuito para quem reside em Mourão há pelo menos 2 anos, tem mais de 18 anos. É um processo de inscrição relativamente fácil. Este serviço permitirá a qualquer mouranense dirigir-se ao nosso serviço de ação social através de uma empresa privada com médicos credenciados de medicina geral de família, serem atendidos, sendo que, em última análise, caso seja necessário a prescrição de uma receita médica, há um relatório que é entregue diretamente ao centro de saúde, às assistentes técnicas, fazendo com que a médica do centro de saúde passe esse receituário. Se for renovação, esse médico pode fazê-lo. Se for prescrição de exames comparticipados pelo Estado ou novo receituário, haverá este relatório que será justificado pela médica de família. Isto vai visar, principalmente, diminuir as listas de espera que temos em Mourão, cerca de 1 mês e meio, 2 meses para muitas pessoas, e também dar resposta a quem vive em Mourão, mas não tem médico atribuído em Mourão, que são cerca de 540 pessoas. Presidente João, tenho que lhe perguntar, neste contexto, como é que, e falamos em situações digitais, numa população envelhecida, como é que se processa? Como é que se faz isso? Olha, eu acho que os nossos idosos, os nossos idosos agora com a Universidade de Sénior. Quer dizer, criamos a Universidade de Sénior, já têm contas no Facebook, acho que ainda não têm Tinder. Mas não tem havido qualquer inconveniente? Não, atenção, eu vou-lhe dar um exemplo, isto é mesmo interessante e falo de coração. Obviamente que nós, uma geração mais nova, para nós são peanuts, é amendoins, é como acordar de manhã e nos levantarmos da cama. Claro. Já é inato. Eu tinha pouca receptividade, ainda que olhasse para isto como uma grande oportunidade. A Granja foi o primeiro sítio em que isto começou a funcionar, a 100%. Foi necessário 3 ou 4 chamados prescritores de influência, inclusive uma vogal, a secretária da Junta de Freguesia, com 60 e tais anos, ir desbloquear, passar a palavra, levar uma amiga, passar a palavra. Hoje, em dia, aquilo que eu sinto vamos fazer uma ressalva, clara. Se me dizem que os mouranenses preferem isto, não preferem. Preferem ter lá 2 médicos a tempo inteiro. Obviamente, eu assumo que era assim que deveria ser. Mas, no entanto, falamos de uma narrativa em que não controlamos e em que isto é preferível a não ter nada. E na Granja, subitamente, as pessoas começaram a perceber, bem, isto funciona, isto desenrasca-me a vida, isto dá resposta àquilo que eu preciso, até porque temos que entender que em Mourão, casos mais graves, são sempre encaminhados para as urgências ou em Moura ou em Évora, porque não temos urgências. Portanto, começaram a perceber o quão facilitava a vida. Daí que eu tenha referido a importância das juntas de freguesia como parceiras e a boa vontade e disponibilidade destes assistentes técnicos, porque sem eles as consultas seriam mais difíceis e, como lhe disse, acho que rompemos, houve aqui uma disrupção e esta adesão, esta inovação tecnológica tem sido bem sucedida. As oportunidades que a Extremadura espanhola, porque estamos a falar de concelhos pequenos, mas que têm um grande potencial, e eu considero, pelo menos, que Mourão que o tem, até nesta vizinhança com a Extremadura espanhola. Portanto, existe aqui projetos em conjunto, ou podem vir a existir, que dinamizem de alguma forma também o concelho. Há um grande intercâmbio, principalmente com Vila Nova del Fresno, até porque há quem trabalha em Mourão, vive em Espanha, há quem trabalha em Espanha, vive em Mourão. Esta relação comercial é praticamente diária, na aquisição de bens e de serviços. A relação com o ayuntamento local é razoável, não temos de facto nenhum projeto conjunto. Houve ainda na altura da ARS a tentativa de abrirmos um diálogo para a existência de um convénio que
permitisse que alguns utentes de Mourão acedessem aos serviços de saúde de Espanha. Isso, infelizmente, não se concretizou. Os projetos mais estruturais que temos são através da ATLA, com outros municípios espanhóis que têm também a Alqueva por perto, mas é inegável a importância desta relação bilateral, mas que se desenvolve, confesso, devo admitir-lhe, certamente que haverá muitas oportunidades de trabalharmos em conjunto, mas quase que se flui de forma natural na interação social e económica, sem que exista interferência dos municípios. O associativismo em Mourão. Bom, É? Estamos a falar. eu fico muito feliz, além de termos crescido a nível de número de associações, que isso por si só não significa nada, não é? É um bom indicador, não significa nada. Tem a percepção de quantas eram e de quantos... Sim, olha, surge a formalização de mais um grupo coral que se formaliza, que não estava formalizado, mais uma associação de jovens de todo o terreno, outras que entretanto foram renascendo devido ao apoio financeiro da autarquia. Vai também surgir agora uma nova associação cultural. Surgiu também a reconfiguração de uma associação de hóquei. O hóquei, uma modalidade sempre rainha em Mourão e que agora tem os escalões mais jovens a jogar. Mas eu acho que, além do número, apesar de ter existido um crescimento, eu acho que foi o apoio dado às mesmas. Criámos numa primeira fase um gabinete de apoio ao movimento associativo, para haver sempre uma espécie de canal aberto, linha de comunicação com estas associações. E abrimos o leque de oportunidades através de sem número de contratos de programa, não só para iniciativas correntes, mas também para projetos específicos, além também de protocolos pontuais a nível financeiro. Dou-lhe o exemplo ao Mourão Futsal Clube, que tem destacado pela sua performance desportiva. Garantimos a construção, através da reabilitação de um edifício, de uma nova sede. Garantimos a aquisição de uma carrinha de 9 lugares para transportarem os jovens. Garantimos um contrato de programa de cerca de 14 mil euros. O OCA garantimos um contrato de programa na ordem dos 4 mil euros. Vai ser também adquirida uma carrinha de 9 lugares para os mesmos. Faço uma ressalva, Mourão é praticamente ininterrupto na forma como cede transportes coletivos para que estas coletividades possam marcar presença. São elas também que dinamizam o Conselho. Os grupos corais, permita-me dizê-lo, porque é muito importante, porque são uma referência e um baluarte da nossa identidade cultural. Os grupos corais têm, pela primeira vez, apoio financeiro direto, coisa que não existia, além de lhes termos permitido a gravação de um álbum de música digital no Musibéria em Serpa. Portanto, eu acho que o associativismo, e destaca ainda obras que estão a ser feitas nas associações de caçadores, também eram reivindicadas há muito. Acho que, atualmente, as IPSS, as associações esportivas recreativas, vêm no município um parceiro de porta aberta, pronto a disponibilizar qualquer tipo de ajuda a qualquer momento. O nosso técnico já nos está a fazer sinal, que o nosso tempo está a chegar ao final, mas aqui em termos, não queria terminar esta nossa conversa sem falarmos em termos de investimento, de forma global. Por exemplo, no 2020, que ainda foi no início, portanto, Sim. estava em vigor ainda neste mandato, o que é que foi, portanto, capitalizado em termos de investimento? Neste quadro 2020. No quadro 2020, a única obra que foi apoiada diretamente pelo quadro foi a obra do Cineteatro. Existiam cerca de 1 milhão de euros. 800 mil euros. Porque o projeto de biblioteca, infelizmente, como referi, por motivos externos a este executivo, caiu. Houve devolução de verbas também por parte do município, porque não respeitaram o Código de Procedimento Administrativo e tivemos que devolver, já no meu mandato, cerca de 30 mil euros de verbas na aquisição de mobiliário do primeiro ciclo. Está adquirido, está lá, só não foi comparticipado. E aí tivemos também de devolver, já no meu mandato, 50 mil euros de uma candidatura que o município fez entre 16 e 17 para promover a Nossa Senhora das Candeias. Como é um evento sistemático, não era elegível e, portanto, tivemos que devolver. Para o PT 2030, temos cerca de 2 milhões consignados para execução de investimentos no ciclo urbano de água, que é importante, temos uma perda considerável de água no município, para um centro náutico, para a reparação da Sociedade Artística Moranense, para a substituição da cobertura do pavilhão gimnodesportivo e para a aquisição de equipamento básico de funcionamento da creche municipal. Esperemos conseguir concretizar tudo até 27. Fica respondida a questão para terminarmos, que era quais são os seus principais objetivos se for reeleito nas próximas eleições. Julgo que sim. Serão então, portanto, estes projetos que estão cabimentados ou a ser pensados para o 2030. PRR, temos alguma coisa? PRR, além de que temos conseguido garantir o elevador, que eu disse que custou 17 mil euros, mas que a comparticipação que ainda não foi paga,
6.000 euros, temos a creche, o PRR, tivemos este equipamento de aquisição para a escola, temos ainda uma extensão de saúde que temos que concretizar até junho de 2026 para a Granja, estamos a acabar o projeto de especialidades, cerca de 210 mil euros, e temos também reparações pontuais na extensão de saúde de Luz, na extensão de saúde no Centro de Saúde de Mourão. No Centro de Saúde de Mourão já temos uma cadeira dentista para ser colocada, falta a obra de adaptação de uma sala para que esta cadeira possa ser uma realidade e possamos também nós garantir a complementaridade de um serviço de higienista oral aos mouranenses. Tesouraria, terminámos o ano 2024 com um saldo de gerência de 949 mil euros e neste momento temos um saldo de tesouraria de 500 mil euros. A prestação de contas está boa, como disse, o passivo tem diminuído, o pagamento a fornecedores tem estado nos 7, 8 dias, eu acho que ainda vamos conseguir reduzir mais e tudo isto reduzindo impostos municipais, parece muito importante referir isto, temos abdicado de receita que poderíamos ter para aliviar a bolsa dos mouranenses, destaco o aumento do limiar de elegibilidade do IMI familiar, estamos nos escalões máximos, também a diminuição do IMI, que era algo que os mouranenses queriam há muito, a diminuição da receita também da derrama, portanto, Mourão também vive uma situação financeira considerável, tendo inclusive pago agora aos seus colaboradores os retroativos do CIADAP 21-22 e agora em abril vamos pagar os retroativos 23-24, portanto, em todas as frentes... Contas certas. Contas certas. Se Mourão fosse uma música, que música seria? Isso é difícil. Devia ser o Maravilhoso Coração, de Marco Paulo. Não sei se é original dele. Por exemplo. Mas podia ser. Muito obrigada, Obrigado, João meu. Fortes. Obrigado. E nós despedimos de mais um episódio Alentriocast. Já sabe, na próxima será um outro autarca, um outro decisor, ou uma pessoa que esteja aqui, que faça, que desenvolva, que promova o nosso Alentejo. Porque esta é sempre a nossa intenção, estarmos desse lado e dar a conhecer quem trabalha, uns de uma forma, outros de outra, mas que tudo fazem para que este Alentejo seja também aquilo que ele é hoje. Até à próxima.